Agora um pouco. Não, hoje não. Vamos fazer sem a música hoje. Aproveitar o frio. Pode fazer, rapaz. Mas o Mário não pode ligar o som hoje, já saiu. Mas é bom fazer sem música hoje. Hoje sim. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que seu movimento a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes de seus cabeças e naves caminhos envirosados aos céus. Eu vadia em verdade que são chegados os tempos, se discerem no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes vai dos céus, e somos como som de trombeta, e o cancho dos anjos se desassocia. Nós, as homens, para vir no concerto da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. E nós de Deus e de Jesus está agora aberto estudo do Zé Sara do Evangelho, e cozico tio seu Didito. Aberto estudo cozico Sara do Evangelho do Zé. Tem sempre que dar uma laudeada. Então, boa noite a todos, né? Nós... Então, hoje nós temos o estudo 93, né? Tá lembrando que semana que vem a gente não tem, né? Daí pulamos a semana, na próxima tem de novo. Daí mais uma semana, daí depois regulariza. Assim esperamos. Então nós estamos estudando o capítulo 6 ainda, a vida espírita, né? Que é entendendo como é a vida no mundo espiritual. O item é o 6, as relações no além-túmulo. Então, como é a vida, né? Como procede a vida depois que a gente desencarna. Essa é a ideia, né? Hoje é dia 9 e o estudo é o 93. E a pergunta que nós paramos na semana passada, no último estudo, paramos na 277. Então, hoje nós começamos com a 278. Então, o Kardec pergunta, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Então, no plano espiritual, né, depois que a gente desencarnou, todos os espíritos estão juntos lá? Como é que funciona isso? Como ele já fez e já elaborou aí a escala espírita, né? Então, ele pergunta se os espíritos das diferentes ordens estão todos juntos no plano espiritual. O que ele quer perguntar? A gente sabe lá, né, depois que ele fez uma classificação, ele classificou os espíritos que permeiam o universo aí, né, em 3 ordens. Os espíritos de primeira ordem seriam os espíritos puros, né? Os que já alcançaram então a perfeição. É aquele espírito que nós temos só uma imagem aqui na Terra, que é Jesus. É aquele espírito que ele já entrou em conexão com Deus. Ele voltou ao Pai. Então, ele está mentalmente ligado a Deus. Isso é perfeição, isso é pureza total. É aquele espírito que, pela mente dele, ele coordena e mantém todas as forças, todos os elementos de um planeta ou até de um sistema solar. Esse é um espírito, que a mente dele é muito forte. É fora do que a gente consegue imaginar, a gente não consegue nem explicar o que é um espírito desse. Esse é um espírito que ele colocou na primeira ordem. Então ele diz que nessa primeira ordem só tem uma classe, é a classe dos espíritos puros. E como eu disse, nós temos só um exemplo, que é Jesus. Nessa segunda ordem, ele colocou então o que a gente chama de bons espíritos. Bons espíritos é os que predominam o espírito sobre a matéria. São aqueles que não dão valor à matéria. Eles já entenderam que o que realmente importa dentro dessa nossa condição é o espírito, é a evolução espiritual, é a consciência espiritual, a ideia de que somos espírito. Então, esses espíritos bons, eles já sabem que eles não são isso aqui que se apresenta. Isso é uma ilusão. Eles são muito mais que isso, são espíritos imortais. E eles têm certeza disso e vivem dessa forma, né?
E eles desejam sempre fazer o bem. Por isso são chamados de bons espíritos. Dentro dessa ordem, ele trouxe 4 classes. A classe dos espíritos superiores, que é aqueles que já estão, digamos assim, mais à frente e têm a intelectualidade e a bondade meio que andando juntos, né? E daí tem os espíritos que têm sabedoria, ou seja, aqueles que utilizam o conhecimento de forma prática, os que têm sabedoria. Os sábios é aqueles que têm a intelectualidade um pouco maior do que a bondade, mas não deixam de ser espíritos bons. Só que eles têm a intelectualidade um pouco maior, né? Têm conhecimento. Vamos citar alguns aí, Einstein, por exemplo, né? É um espírito que já tem um conhecimento muito maior do que a bondade, mas não deixa de ter uma relação com a humanidade. A gente vê Einstein, por exemplo, que, né, durante a formação da bomba atômica, né, nos Estados Unidos, ele foi um crítico, ele dizia isso aí, a gente não pode usar a ciência para matar pessoas. Então eles têm a bondade no coração, eles sabem disso, só que tem a intelectualidade já maior, né? E os espíritos benevolentes, que é aqueles que têm a bondade um pouco mais que a intelectualidade, mas não deixam de também ter uma intelectualidade avançada. Então ele dividiu essa segunda ordem em 4 classes. E aí vem a terceira ordem, que aí é os espíritos, digamos assim, da nossa classe, né? Nós ainda estamos nessa classe aqui, ó. Infelizmente, né? Porque assim, esses aqui não precisam mais reencarnar. Então se a gente está encarnado, claro, talvez eles estejam aqui em missão, então pode ser que exista aqui um espírito superior, né? Me perdoem se eu estou aqui falando isso, mas pode ser que esteja aqui um espírito muito iluminado que esteja ajudando. Eu não acredito nisso, mas que seja, né? Então, se eles precisam, esses aqui encarnam apenas por missão. Esses aqui, boa noite, eles encarnam por necessidade, que é o nosso caso. E ele dividiu, então, esses espíritos da terceira ordem em outras 5 classes. A classe dos batedores e perturbadores, eu não vou falar basicamente nenhum dos, porque demora tempo. A classe dos neutros, dos pseudo-sábios, esse aí é um dos que mais tem hoje, livianos, e os impuros, que são aqueles que estão começando a sua evolução, né? Esses espíritos da terceira ordem têm o predomínio da matéria sobre o espírito. Então, quando eles estão encarnados, o que importa para eles é essa vida aqui. Por eles terem desconhecimento do plano espiritual, eles dão muito valor à matéria, né? Eles têm propensão ao mal. Veja que ele põe a palavra propensão. Então, a propensão ao mal é o seguinte: se for para se dar mal, que se dê o outro. Eu não. Entendeu? Nesse sentido. Eles não estão aqui tentando fazer o mal, mas por egoísmo, eles querem se dar bem. Se for para se dar mal, que se dê o outro, né? Ignorância, orgulho e o egoísmo, que é a principal, que está em todas as paixões. Então, o que realmente importa, o que a gente tem que entender nisso aí? O que classifica um espírito, basicamente, nessa terceira ordem aqui, que fazem eles, digamos, encostar nos bons ou começar como os impuros? É o egoísmo. Dentro do livro dos Espíritos, pergunta qual é o pior defeito, tal. Egoísmo. Por quê? Porque, por exemplo, assim, eu e o fulano, eu quando vou fazer algo, essa minha ação, eu penso assim, vai prejudicar alguém? Se prejudicar, eu não faço. Então, eu já estou dentro de uma condição avançada. O fulano pensa assim, vai prejudicar alguém? Vai. Então, eu não vou fazer. Mas, se tiver que fazer, que prejudique, então, o outro, não eu. Está entendendo? Esse é o que mais tem. Não é assim? Quando a coisa aperta para o nosso lado, que vá o problema para o outro. Eu não vou assumir isso. Existe o ciclano, que é um terceiro. Esse, por exemplo, quando ele pratica alguma coisa, ele sempre pensa em quebrar o outro, em virtude dele. Esse é um terceiro. Então, existe uma escala entre nós 3. Estão entendendo? Todos somos espíritos da terceira ordem, mas o que nos qualifica realmente sobre o que somos um pouco mais evoluídos ou menos evoluídos é o egoísmo. É isso que permeia. E a gente percebe isso claramente na nossa humanidade. Não é verdade? Claramente. Então, a pergunta do Kardec é a seguinte:
No plano espiritual, esses espíritos da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, estão todos juntos? Eles se encontram, se veem, assim por diante? Essa é a pergunta dele. Boa noite. Vamos à resposta então, A resposta dele é sim e não. Agora ele vai explicar por quê. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente os inspiram uns aos outros, tal qual sucede entre vós. Então ele está dizendo assim, pense na nossa condição aqui na Terra. Se você for numa cidade grande, onde tem bastante pessoas, lá, andando pelas ruas, você vai encontrar espíritos da primeira ordem, da segunda ordem e da terceira ordem. Vai encontrar espíritos de todas as classes. Então eles estão lá misturados. Mas será que eles se aglomeram? Se eles se encontram? Será que eles têm a mesma afinidade, a mesma sintonia? Não. Estão entendendo? Assim funciona no plano espiritual. Eles têm condição de se encontrar? Tem. Mas nem todos têm a mesma afinidade. Só que lá ele vai explicar, tem um caso a mais, Constitui, então, um mundo do qual o vosso é um pálido reflexo. Então ele está dizendo assim, o plano espiritual, o plano físico onde nós estamos, é um pálido reflexo de lá. É bem parecido. Dá para ter uma base. Mas não é. Tem situações diferentes, Os da mesma categoria, ou seja, os da mesma ordem, se reúnem por uma espécie de afinidade ou formam grupos ou famílias. E assim, um espírito da primeira ordem, que nem Jesus, ele pode se mostrar e entrar no grupo normal, como a gente já viu a vez passada que eu estava aqui, lembra? Quando eu falei sobre o encontro de Kardec e Napoleão, Jesus veio àquele lugar. E todos viram ele. E ele participou daquele congresso. Está entendendo? Porque ele se apresentou. Mas se ele, dentro da vibração dele, não quiser, ninguém o vê. Está entendendo? Por isso que ele diz que sim, eles podem se encontrar. Mas não depende dos espíritos inferiores. Depende do espírito superior querer ver, querer se deixar ver. Porque eles sabem que isso é questão de perispírito, Unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam, os bons pelo desejo de fazerem o bem. Então, no plano espiritual, os espíritos da segunda ordem se juntam pela vontade de fazer o bem. Isso também acontece no nosso planeta, não acontece? A gente não se junta aqui, às vezes, em algum motivo especial, para fazer uma construção de uma casa de acolhimento, a gente se junta a fazer uma pastelada. Então, espíritos bons estão sempre envolvidos nessa situação. Agora, e a gente encontra, se você for num evento, você vai encontrar espíritos, por exemplo, que têm a propensão ao mal. Mas esses espíritos que têm propensão ao mal, será que eles vêm a um centro espírita estudar? Está entendendo? Eles não vêm. Eles têm outras afinidades. E isso assim funciona no plano espiritual. As colônias que saem do umbral, essas colônias têm outros objetivos. As colônias que estão na legião umbralina têm outros objetivos. As colônias umbralinas têm como objetivo resgate de espíritos ainda em dificuldade. As que estão mais acima não têm esse objetivo. O objetivo deles é outros. É trabalhar pelo planeta, por exemplo, os espíritos que estão lá. Então, eles estão todos lá, mas cada um com os seus objetivos. Assim funciona na Terra também. Então, os bons, eles se reúnem pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, por fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhe assemelham. Então, é muito natural isso. Ele fala da vergonha, é bem isso mesmo. Aqui também a gente vê isso. Você, às vezes,
quando você estivesse do lado de um Chico Xavier, você não vai ficar envergonhado? Não é ficar envergonhado? Pela pessoa que ele é e pelas obras que ele faz, se você está ali conversando com ele, você olha, puxa, eu nem mereço estar aqui dentro dessa condição, nem mereço fazer parte desse grupo. Vamos dizer que tivesse um grupo, o Chico, Divaldo, sei lá, uma galera toda, e você lá no meio perdido. Você não ia se sentir envergonhado? Eu encontrei o Divaldo lá em uma vez, e daí todo mundo, vamos cumprimentar o Divaldo. A gente cumprimentou, mas a gente fica sem ação, porque a gente não tem. Você vai falar o quê, né? Então, é isso que acontece lá, né? Eles, quando veem um espírito de luz, aquela sombra opaca que a gente usa lá, porque nós usamos uma sombra opaca lá. Quando chega um espírito iluminado, você até fica assim, ó, sabe aquele que dá vontade de entrar debaixo da mesa e se esconder. Porque a nossa iluminação é tão pequena perto de um espírito daquele. Então você não quer fazer parte daquele grupo porque você já se sente, digamos assim, ainda muito inferior a eles. Por isso ele usa a palavra pela vergonha. Cada um vai se associar à sua condição, à sua galera, que você consegue, naquele momento, fazer parte do grupo. Senão não adianta, né? É isso aí. E aí o Kardec diz assim, tal uma grande cidade, ele dá um exemplo de uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavras. Então, quem tem virtudes se encontra com pessoas virtuosas. Quem tem vícios se encontra com pessoas que têm vícios. E não precisa trocar nenhuma palavra, todo mundo se sente bem. Está entendendo? E isso é assim aqui no nosso plano também, né? Tem pessoas que, por exemplo, se nós, como eu falei, se nós saíssemos todos aqui agora e fôssemos para um bar, com certeza nós não íamos sentir bem. Talvez se nós, todos o grupo estivesse ali junto, batendo papo, tudo bem. Mas se um de nós fosse entrar no papo de um pessoal que está encostado num balcão de bar, nós não ia ter papo. E esse cara, se ele viesse aqui, ele também não teria nenhum tipo de conexão. Então, por questão de afinidade, os espíritos se escolhem, né? Então, eles não estão lá, os espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, todos juntos. Eles se dividem pelos seus objetivos, ok? E dentro do seu egoísmo. Muito bem. Perguntas aí, gente? Deixa eu fazer um negócio aqui. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso a diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Bom, acho que a gente já respondeu essa questão aí, né? Eles vão aos lugares que eles desejam, ou que podem. Quem pode mais, pode mais. Quem pode menos, pode menos. Parece até uma redundância, mas é bem assim que funciona. O que significa? Um espírito de hierarquia maior, ele participa do pessoal de baixo, se ele quiser. Agora, um espírito de hierarquia pequena, que pode menos, pode menos. Ele não pode participar dos grupos maiores, entendeu? Ele não chega a enxergar. O André Luiz não ficou 8 anos no umbral e não via ninguém? Ele procurava a mãe dele, cadê a mãe dele? Né? Aí ele foi resgatado, foi para o nosso lar, mas continuava sem ver a mãe dele, porque a mãe dele estava numa esfera melhor ainda. Então ele teve que esperar, está entendendo? Então quem pode menos, pode menos. Desde o primeiro, inclusive foi ela que pediu para o Clarence buscar, porque eram amigos, né? Ela via ele e ele não via. O tempo todo, né? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser,
Então, quem pode mais, né? Para que possam influir sobre os maus, para que possam ajudar, né? E isso acontece aqui também. Se a gente quisesse ir na Cracolândia, a nossa entrada não era liberada, dizer, nós vamos lá ajudar eles, vamos levar alimento, roupa, ou tentar pelo menos fazer um trabalho de ajuda e tal, né? Não deixa nós entrar? Deixo. Agora, o pessoal da Cracolândia, se quisesse vir aqui no Centro Espírita, a gente poderia deixar entrar? Poderia deixar entrar? É problema. É problema. Por isso que o nosso lar, por exemplo, hoje não sei, mas em 1939, quando o André Luiz escreveu o livro, tinha um muro de proteção, porque era uma colônia que está ainda no umbral. Então tinha um muro energético. Lembra daquele caso daquela mulher que queria entrar lá? Né, que daí o André Luiz estava quase, ela estava implorando que queria entrar e parecia uma pessoa tão boa, eles estavam abrindo o portão já. Aí chega o Clarencio, e o Clarencio tem uma visão mais ampla, enxergou nela vários pontos de escuridão no perispírito. 58. Quantos? 58. Quem tem memória melhor que eu, né? 58 criancinhas friamente assassinadas. Que ela assassinou, que ela era, no caso, fazia... Então, daí ele não deixou entrar. Ela cuidava da moral e dos bons costumes. Isso aí. Então você veja que a mesma coisa aconteceria aqui. Nós não poderíamos deixar o pessoal da Cracolândia entrar aqui porque eles não atrapalhariam o nosso trabalho, e não tinha nada para contribuir. Então, cada um no seu lugar. Os bons podem ir em qualquer lugar, os maus já não é assim, né? As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. É exatamente isso, né? E Jesus vai contar isso aqui numa parábola, que está lá no capítulo 16, Amar a Deus ou a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele conta e ele deixa isso muito claro. Veja só que interessante. Para nós que já temos esse conhecimento, é fácil de entender o que Jesus está falando. Para quem não tem, é mais complicado, né? Jesus diz assim, que existia um homem rico, que se vestia de púrpura e de tecidos finos, por exemplo, e que fazia banquetes diariamente, banquetes formidáveis, né? E na porta da casa dele tinha um mendigo, que se chamava Lázaro, e que esperava as sobras dos banquetes, e nunca vinha. E os cachorros iam lamber as suas chagas, as suas feridas, né? Aí Jesus diz que esse Lázaro, esse mendigo, desencarnou. E quando ele desencarna, quando ele morre, ele vai direto aos braços de Abraão, ele diz. Tempinho depois, desencarnou o rico, que foi direto, por uma questão de afinidade, para o umbral, né? E lá no umbral, ele começou então a pedir, a orar a Abraão, né? E no orar, ele conseguiu enxergar um pouco mais o plano espiritual. Isso acontece. O André Luiz não enxergou, por exemplo, o Clarencio quando ele começou a orar, porque ele abre um canal, né? Então Jesus diz assim, o mal rico gritando para que então o Lázaro molhasse em água a ponta do seu dedo, a fim de refrescar a língua, a minha língua, diz ele. Faça que o Lázaro, veja só, aquele mendigo, que molhasse o dedo na água para poder botar o dedo na boca dele para refrescar todo o sofrimento que ele estava sentindo ali, né? Pois, diz ele, sou um atormentado nesta chama. Isso Jesus está contando na parábola. Ele diz, e Abraão lhe respondeu. Então Abraão, vendo a situação, respondeu assim, filho, lembra-te de que recebeste em teus bens, os teus bens em vida, e de que Lázaro não teve senão os males. Por isso está ele agora consolado, e tu está em tormentos. Mudou a situação. Percebe? E agora ele vai responder o que nós estamos estudando. Ele vai dizer assim,
E ademais, olha, entre vós e ele está firmado um grande abismo. Onde você está e onde está Lázaro, não tem como Lázaro te ajudar. Não tem como, né? De maneira que os que querem passar daqui para vós, os que estão lá em cima e querem descer, né, não podem. Nem os de lá, que é onde você está, podem vir para cá. Estão entendendo? Que Jesus está bem claro na parábola, né? E ele continua falando. Então disse o rico: pois eu te rogo então, pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos que estão agindo da mesma forma, para que lhes dê o testemunho, conte o que está acontecendo comigo, né? E não suceda, venham também eles passar nesse lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm todas as doutrinas, as religiões, que ensinam todo mundo sobre essa questão. Mas ninguém escuta. Daí quando está lá, aí puxa vida, desce para contar para esse povo o que é, né? E ele diz assim também: disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Agora ele está pedindo o seguinte: se um daqueles mortos fosse lá na terra contar para os 5 irmãos dele o que está acontecendo, eles iam acreditar, não iam? Iam acreditar? A doutrina espírita não está aí com os mortos, contando para nós como é que é lá? Quantos acreditam? Tem gente que vê, que fala, que ouve, que escuta e não acredita. Estão entendendo? É para isso que Jesus está falando. É um processo. Até a virada dos anos, nós só tínhamos os Moisés e os profetas. Hoje nós temos os mortos contando para nós. E mesmo assim a gente não acredita. E é isso que está na parábola, porque isso é uma ficção. É? Porém, Abraão lhe respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite algum dos mortos. E não foi exatamente isso que aconteceu durante a intervenção da mediunidade que veio aflorada no século XIX? Todo mundo achava magnífico, mas ninguém acreditava onde é que era. Ah, morto, pare. Até hoje as pessoas ainda dizem, ninguém vem para contar como é que é. E a gente da doutrina espírita sabe como é. E nós dizemos, para nós já veio. Pois então. Agora só falta praticar. Para você já veio, né? Eu já escutei também, né? Quem que não escutou um médium falando que está aqui, acho que quase todo mundo. Talvez o Preto não participou de nenhuma reunião mediúnica, Angelito talvez não. Né? Mas a gente que participou de reunião mediúnica, a gente já escutou tudo isso. Né? E mesmo assim, a gente conta para os outros e ninguém acredita. Ninguém acredita. É. E é justamente... Por quê? É justamente o que Jesus está falando, né? Se eles não acreditam em Moisés, também não vão acreditar em você. Você é só mais um. Moisés que tem toda, ele quer dizer assim, os profetas que vieram, que tinham toda a capacidade e a sabedoria para contar, ninguém acreditou, que dirá um morto. Esse está morto, não volta mais. Então, a parábola é exatamente para isso, para nós perceber essa questão. Alguma pergunta aí, gente? A junção das crenças, a gente tem dentro como espírito também. E ver os trabalhos mediúnicos, assim, muita casa para com o medíocre e tanta confusão que dá, porque as pessoas não acreditam nas mensagens, diz que é identificação, e diz que é o médico e tal. Então, às vezes, vira uma briga, uma confusão que acaba com o medíocre, porque nem o espírito acredita. Não. Então, quem dera, como começou o evangelho, que acha isso do demônio. Quem de nós, que somos espíritas há muito tempo, né? Que nasceu no berço espírita, que nunca pensou assim, meu Deus, será que isso tudo é verdade? Ou será que eu não estou inventando tudo isso? Né? Porque é muita ficção, muita coisa. Quem não pensou nisso até hoje? Está entendendo? Nós, às vezes, duvidamos do que a gente sabe dentro da doutrina espírita.
Nós, às vezes, ficamos com vergonha de falar para pessoas do que a gente já conhece, que a gente já ouviu, para não ser chamado de maluco, coisa parecida. A gente tem isso aí, né? Nós não temos a propriedade, como ele fala. E quantos de nós, às vezes, não precisa, quem está aqui sabe, que às vezes é necessário receber, por exemplo, uma condição, ou um acontecimento, um fato, ou uma carta, qualquer coisa que venha, que te dê uma mexida de vez em quando, porque você parece que já estava meio esgotado. Então vem, daí você volta a acreditar, né? Volta a ter uma nova visão do negócio. Porque a gente realmente, nós somos céticos por natureza. A gente só acredita naquilo que vê. Aquilo que a gente não vê, a gente tem dificuldade. Pergunta 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? De que natureza? Qual a diferença? O que difere um bom e um mau espírito no plano espiritual? A resposta é: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. No plano espiritual, a ideia é que os bons espíritos, como eu falei aqui, a diferença é que lá você percebe quem é bom, porque quem é bom está preocupado em ajudar todo mundo. E quem é mau está preocupado com a sua condição. Então, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai perceber na cara já isso aí. Vai perceber quem são realmente aqueles que estão trabalhando, se organizando. Pode ver no filme O Nosso Lar, né? E vai ver aqueles que estão chorando, que estão lastimando. Esses são os maus, que estão preocupados só com a sua condição. É isso que diferencia um bom e um mau espírito no plano espiritual. Ok? 281. Daí a gente termina por aqui. Que a 282 é uma pergunta maior. Tá? Por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir ao mal? Porque engraçado que essa tradução é interessante, né? Às vezes ele usa mal com U, às vezes usa mal com L. Não sei se ele é perdido nisso. Aqui tem que ser mal com U, né? Mal de maldade. Não mal de doença. Por que os espíritos inferiores têm vontade de fazer o mal? É isso mesmo, né? De certa forma é isso aí. É. Por que eles se atraem pelo mal? Por que eles querem sacanear a gente o tempo todo? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Então, como eles não estão entre os bons, ele quer que ninguém esteja. Então ele quer ver o circo pegar fogo. É? O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então, se eles não podem, ninguém pode. Isso é egoísmo. Inveja, egoísmo, orgulho, todos os males e paixões que existem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Claro que sim. Não é? A gente não sempre diz, eu queria que ele experimentasse um pouquinho da minha vida para ver quanto é bom. Isso é inveja. Porque você quer que ele sofra aquilo que você está sofrendo. E é isso que eles querem. Eles querem exatamente isso. Bom, eu estou sofrendo, então eu quero que você sofra para você experimentar o quanto é bom. Para você entender a minha realidade. Né? E é isso, gente. A próxima pergunta é uma pergunta mais longa. Então já merece um pouco mais de tratamento, já são 7 para as 8. Então a gente vai terminando por aqui. Alguma pergunta aí, não? 288. Como se comunicam entre si os espíritos? Essa é uma pergunta legal. Como é que eles se comunicam? Alguns sim, mas alguns ainda precisam da voz. Então essa é uma pergunta que dá uma conversa um pouco mais adiante, aí a gente vai deixar para a semana que vem. Ok? Então vamos fazer a nossa oração. Então vamos, nesse momento, aliviar um pouquinho nossos pensamentos, entrar um pouquinho mais em contato com a paz, com a tranquilidade desse lugar, receber junto de nós o nosso guia, nosso mentor, sentir a sua presença. E através do nosso pensamento, agradecer
pela oportunidade de estar aqui alimentado, vestido, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por termos exemplos dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, que nos carregam para o lado do bem. Agradecer a espiritualidade da casa, que preparou esse ambiente. Agradecer ao trabalho que os espíritos praticam toda semana aqui na Casa Espírita, com essa formação e formatação dos fluidos importantes para a nossa melhora psíquica, melhora física. E assim nós fechamos os estudos da noite de hoje, agradecendo a todos os espíritos que trabalham conosco aqui nesse dia, nessa quinta-feira, e que nos ajudam a crescer de forma intelectual e de forma moral. Que assim seja. Então vamos ao passe. Tem música lá, Mário? Oi, Lúcia, tudo bem? E você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Fiquei com a mãe ali, elas foram lá conversar, ficamos lá. Não tem problema nenhum, imagina. Imagina. Deixa eu desligar aqui que